O ex-técnico da seleção brasileira, Mário Jorge Lobo Zagallo, morreu recentemente. E eu tenho algumas coisas para falar a respeito dele, bem diferentes dessa genialidade que está todo mundo falando dele. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, o ex-técnico Zagallo se foi aos 92 anos, vitimado por uma falência múltipla dos órgãos na sexta-feira passada. O seu corpo finalmente parou e vai descansar, agora depois de uma vida inteira dedicada à movimentação dentro de campo como jogador, né? Eu lembro do meu falecido avô português, desbocadíssimo, chamado, né, o seu Manuel, que contou para mim que viu muitos jogos do Botafogo com o Zagallo e garantiu para mim, cara, que o Zagallo, ele parecia jogar com um motorzinho no saco. Era esse o termo que ele usava. Por quê, cara? Porque ele era um ponta esquerda, que ele atacava, mas para espanto de todo mundo na época, cara, ele voltava para marcar. E ele fazia uma dupla, entre aspas, genial, com o lateral esquerdo mítico, que era o Nilton Santos. Era um esquema, era um 4-4-3, só que era uma coisa absolutamente insólita naquela época, e hoje é tão comum. Quem manja sabe disso. E isso era uma tática criada pelo genial técnico Vicente Feola. Mas enfim, antes de falar a respeito dessa coisa futebolística, você precisa entender, cara, que o Zagallo nunca foi daqueles personagens de futebol que eram conhecidos por uma língua afiada o tempo todo. Não, cara, longe disso. Ele soltava umas farpas de vez em quando. E qualquer abordagem crítica no trabalho, dependendo da intensidade das palavras dos jornalistas, cara, era recebida por ele com uma certa raiva. O melhor exemplo disso foi a famosa frase que ele cunhou, né? Vocês vão ter que me engolir. Que na verdade era uma frase endereçada a vários jornalistas esportivos, como o Juca Kfouri, por exemplo, que inclusive esses jornalistas eles preconizavam que a seleção ia fracassar na Copa América de 1997, e a seleção acabou ganhando, né? E o Zagallo, cara, ele dizia que todo mundo fazia um lobby na imprensa para emplacar o Vanderlei Luxemburgo, na época, que estava em alta. E evidentemente que o Zagallo tinha essa postura, sem contar todas as oportunidades em que as opiniões contundentes do Zagallo sobre a importância do futebol brasileiro em termos mundiais, muitas vezes, cara, era recebida com uma certa tensão por parte dos jornalistas. Mas mesmo assim, muitos jornalistas famosos que o entrevistaram durante tantos anos garantem que o Zagallo ele jamais mostrou algum desrespeito pelo trabalho alheio, e que a simplicidade da conversa era um dos seus maiores atributos. Obviamente que ninguém que conheça minimamente o futebol vai se atrever a dizer que como técnico e como jogador, algo que inclusive só os mais velhos do que eu, por exemplo, vão conseguir lembrar disso, não dá para dizer, cara, que o Zagallo não esteja em um altíssimo panteão na história do futebol mundial, cara, não apenas do futebol brasileiro. O Zagallo esteve presente em 7 Copas do Mundo, como jogador, como técnico e como coordenador, cara. Ele ganhou 4, 2 como jogador, em 58 e 62, outra como treinador, em 1970, aquela seleção incrível, e mais uma outra como auxiliar técnico, cara, em 1994. Fora que ele foi vice-campeão uma vez, ele foi 4º lugar em outra, e ele só não chegou às semifinais da Copa de 2006, cara, porque ele já estava bem doente naquela época. Então, não existe alguém que tenha tido tanto sucesso em Copas do Mundo em funções diferentes, cara, como o Zagallo. Ponto. Isso não tem o que se discutir. E eu sei, cara, que você já leu e vai continuar lendo ainda que o Zagallo foi um gênio e não sei o quê, babá. Não pra mim. Porque essa baliza de gênio, você sabe muito bem, cara, ela é muito alta. Mas assim, é inegável que tanto Zagallo como jogador e como treinador, cara, ele
inovou, inclusive inovou para os padrões técnicos e táticos do futebol a partir daquele finalzinho dos anos 50 e comecinho da década de 60, cara. E vou dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga, ao contrário do que dizem os seus detratores, seus inimigos, dizem que ele só conseguiu o cargo de treinador da seleção de 70 porque o antigo treinador, o Carlos Saldanha, foi demitido depois de uma eliminatórias que o Brasil venceu todo mundo, mas ele foi demitido porque ele se declarou comunista. E algo naquela época que era absolutamente impensável para o governo militar daqueles tempos. Mas assim, ao contrário do que diz os detratores, cara, foi sim o Zagallo quem montou aquela seleção extraordinária da Copa de 70, que mostrou, inclusive, um esquema tático completamente, quase revolucionário, cara, e que todas as seleções tentaram imitar nos anos subsequentes. Todas as seleções. Foi o Zagallo que assumiu, quando ele assumiu a seleção, poucos meses antes da Copa, cara, ele criou um esquema. Você que gosta de futebol, você vai gostar desse papo. Ele criou um esquema, cara, para acomodar 5 craques absurdos que só jogavam pelo meio. Mais ou menos, e jogavam pelo meio e mais ou menos na mesma faixa de campo. Então, o que o Zagallo fez? Ele criou um esquema que ele colocava o Clodoaldo um pouquinho mais recuado, ele colocou o Gerson de segundo volante, né? Inclusive os dois defendendo e atacando. Botou o Rivelino caindo pela ponta esquerda, né? Algo que o Riva não fazia. Colocou o Pelé atuando como se fosse como a gente chamava, um ponta de lança, né? Na época, né? Se você hoje gosta de futebol e conhece o esquema 4-2-3-1, você sabe bem do que eu tô falando. Colocou o Tostão lá na frente, recuando para abrir espaços, justamente para o Jairzinho entrar em diagonal e permitir as subidas do lateral direito e do capitão, o Carlos Alberto Torres. Cara, se você lembra daquele golaço que o Carlos Alberto fez na final contra a Itália em 1970, você vai ver esse esquema funcionando exatamente daquele jeito. E até mesmo a mítica seleção holandesa de 1974, né, aquela capitaneada pelo Johan Cruyff, tinha muito daquilo que o Zagallo preconizava 4 anos antes, na Copa de 70. Uma movimentação incessante, claro, incessante para os padrões da época, né? Todo mundo trocando de posição, um monte de coisas que na época não existiam. Então, meu amigo e minha amiga, quando nós falamos de futebol, é impossível você ignorar a figura imponente do Zagallo, cara. Mesmo que ele tinha uma baixa estatura física, mas o cara era muito imponente. E ele sempre foi uma personalidade que, de uma certa forma, cara, transcendeu as linhas do campo, as 4 linhas do campo, né? E evidentemente que ele deixou uma marca absurda na história do esporte, que ainda é o mais amado aqui no Brasil, que é o futebol. No entanto, quando a gente analisa friamente qual é o tipo de legado que o Zagallo vai deixar daqui a algumas décadas, eu sinceramente temo que as gerações futuras, mais interessadas na fama dos jogadores do que em futebol propriamente dito, para ver quem tem jogadores, quem tem mais seguidores, essa turma toda só vai se referir ao Zagallo como um velhote que ganhou muitos títulos. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, cara. Porque essa turma é incapaz de intelectualmente se debruçar sobre planilhas e estudos, né, de gente muito séria do futebol que vai analisar lá na frente o legado do Zagallo. E mesmo hoje, apenas uns 3 dias depois da morte dele, cara, quem se mete a fazer esse estudo vai se confrontar com uma realidade que vai muito além dos holofotes e das gloriosas conquistas que ele teve. Seria desonesto da minha parte não dizer, cara, novamente, cara, que o Zagallo foi um daqueles personagens que ele meio que se entranha na tapeçaria, vamos dizer assim, do futebol brasileiro e do futebol mundial. A trajetória do Zagallo, ela é recheada de triunfos incríveis, como eu já falei, e também alguns reveses, vamos dizer assim, retumbantes, cara. Aliás, todos nós temos esses momentos na vida. E não foram poucas as vezes, cara, que o Zagallo oscilou
entre momentos grandiosos, cara, e inúmeras decisões muito questionáveis, cara. Sabe, umas convocações estranhas, né? Os erros terríveis que foram cometidos naquele infame episódio da Copa de 98 na França, né? Que você já sabe muito bem, né? Não tem que relembrar isso. Então, essas decisões, esses erros, cara, fizeram com que o público, que sempre foi apaixonado pelo futebol, cara, cada vez que o Zagallo fazia umas coisas estranhas, todo mundo segurava a respiração, cara. E muitas vezes acabou endereçando a ele aquele ódio típico do torcedor que tem uma pastilha de naftalina no lugar do cérebro. É claro que ele, como eu falei, cara, ele cometeu algumas inconsistências táticas e ele tomou, como eu falei, decisões questionáveis que de uma certa forma marcaram a gestão dele em diversos momentos ali na seleção. Por exemplo, na Copa de 94 para os Estados Unidos, cara, o Brasil ganhou jogando muito mal. E o Zagallo foi muito criticado na época. Então, para mim, ele também ficou marcado não apenas por essa maneira irracível com que ele defendia as ideias dele, cara, e os pontos de vista, mas também, cara, porque ele também tinha um exagerado e quase insuportável amor à camisa amarela da seleção, amarelinha, sabe? Isso é um negócio que enchia o saco. Portanto, quando a gente contempla a carreira do Zagallo, resta para nós agora o desafio de reconhecer não apenas as glórias que ele conquistou, cara, mas também, cara, pelas sombras que pairaram sobre a trajetória dele, cara. E a importância, obviamente, cara, que vai além dos troféus que ele ganhou e transcende por um debate sério sobre como o Zagallo lidou com uma complexidade, uma imprevisibilidade do futebol no tempo dele, cara. E onde cada decisão, cara, era meio uma faca de dois gumes. Então, assim, a grandiosidade, muitas vezes, ela tá entrelaçada com a imperfeição. E assim, cara, o Zagallo vai permanecer provocando reflexões sobre a verdadeira essência do futebol até os dias em que as futuras gerações, como eu falei, totalmente imbecilizadas, vão se lembrar dele apenas como um velhote campeão. Infelizmente é o que vai acontecer e isso é uma pena. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa foi a minha opinião a respeito do Zagallo. Não era um gênio, mas também não era um crápula. Aqui, nos comentários, coloca a sua opinião a respeito dele. O que você achava do Zagallo como técnico? Se você for velho o suficiente, bem mais velho do que eu, você viu o Zagallo jogando? Você achava que o Zagallo tinha umas declarações perfeitas ou eram umas declarações meio estabanadas? Como é que você viu o Zagallo e como você acha que as futuras gerações vão ver o Zagallo? Então coloca aqui nos comentários. Não esqueça também de você acompanhar o nosso Clube VIP, né? Aquela coisa toda. E a gente volta muito em breve aqui com você, tá bom? Um abraço e saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima.